Me conta, quem é você na fila do pão? Aquela empresária que ama o time, que lidera com paixão, com fervor, que tem uma facilidade extrema de relacionamento? Ou aquela pessoa que foge, né? Quanto mais liderar pessoas, pior. Na verdade, se pudesse liderar só um time de IA, tava valendo. A verdade é que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E essa é uma das 365 verdades que toda empresária merece saber. Nosso Hara Talk de hoje, a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Quando eu abri meu próprio negócio, eu estava saindo de uma experiência de liderança muito frustrada. Eu liderei times de vendas na área de vendas diretas por quase 10 anos e eu era muito jovem. Eu comecei nessa jornada por volta dos 20 anos. E pra mim foi muito duro, porque eu sempre fui uma pessoa muito orientada pra resultado, sempre fui muito focada, muito nerd mesmo, sabe? Pra ir atrás das minhas metas. E aí, por muitas vezes, né, já até falei isso aqui em outros episódios, eu era taxada como a chata, a insensível, a fria. E aquilo foi me frustrando de uma forma porque eu não entendia. Primeiro, porque as pessoas não atingiam os resultados que eu atingia. E porque também não era só, eu vou lá e faço. Só que a minha formação é comunicação, não gestão de pessoas. E aí eu passei a buscar e entender que essa dificuldade de liderança, ela só estava demonstrando uma falta de desenvolvimento pessoal. A partir do momento que eu comecei a me desenvolver como pessoa, como líder, comecei a entender os diferentes tipos de personalidade, comecei a entender, inclusive, que as motivações e os ritmos das pessoas eram diferentes, aí eu realmente comecei a acessar um outro universo. Um universo, inclusive, onde hoje eu tenho diferentes, né, empresárias de diferentes perfis no meu programa de negócios, e elas falam, nossa, eu nunca vi uma líder tão empática como você, tão acolhedora como você. Então, falar de leveza e acolhimento, pra mim, era algo, tipo, impensável, sabe? Por quê? Porque eu sempre penso, cara, essa pessoa tá passando por alguma coisa que tá punk, ou ela não tá enxergando algum cenário, ou ela não tá vislumbrando aquilo que é importante pra vida dela. Então, aqui tanto na TR Company, quanto tanto com os colaboradores internos, tanto com as clientes, eu sempre tento olhar pra esse lado mais humano e entender que sim, né, a gente precisa de resultados, a gente precisa de entrega, mas também sim são pessoas e cada uma tá vivendo uma história que a gente não consegue nem supor. E até mesmo uma história mental que a gente não consegue supor. Eu falo que cada coisa que a gente passa na nossa vida, ela literalmente nos prepara para as outras etapas, né? E quando eu passei pelo burnout, quando eu passei por alguns processos de desencadeamento depressivo, não era uma depressão assim de ficar na cama chorando, mas era uma depressão interna, sabe? Eu comecei a ser muito mais empática com as pessoas, porque a gente nunca sabe, né, a batalha que o outro tá passando. Então, se você começa a parar de olhar um pouco só pra estratégia e olhar um pouco mais pras pessoas, claro, com combinados claros, com acordos claros, com franqueza e com clareza, né? Eu falo que clareza é uma palavra de ordem na minha empresa, então sempre que a gente vai fazer algum processo seletivo, alguma reunião, né, de feedback, eu sempre falo, né? Eu tô sendo clara e transparente com você e eu te peço mesmo. E assim, dessa forma, a gente consegue construir relações muito mais transparentes, mais francas. Ah, a gente é perfeita? Nunca. Jesus Cristo é perfeito, mas nem ele agradou a todo mundo. Então, muitas vezes o que a gente precisa buscar é ter uma cultura clara no nosso negócio e dentro dessa cultura clara, atrair as pessoas que vão se identificar com essa cultura. Por exemplo, dentro da TR, nosso time é 100% home office. Então, preciso contratar pessoas que gostem disso. Não adianta eu contratar alguém que é maravilhoso no mercado, mas a pessoa fala, cara, eu não performo bem home office. Então, são alinhamentos tão simples que às vezes no dia a dia a gente peca. Então, que a gente possa se lembrar que realmente a gente ter crescimento nos negócios, a gente ter uma vida leve nos negócios, passa por construirmos relacionamentos leves internos, né? Quando eu falo que um dos valores da minha empresa é a leveza, não é a leveza do pouco trabalho, é a leveza das relações leves, da gente poder falar as coisas com leveza e ter um clima bom. Eu falo
falo que a gente pode estar trabalhando horrores, mas ter um clima leve, isso vai fazer toda a diferença. Então, que você possa refletir sobre isso um pouquinho aí e entender como que você tá construindo suas relações. Combinado? Você tá curtindo esse papo todo aqui das 365 verdades? Curte o nosso vídeo se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas lá no nosso episódio, coloca pra seguir e compartilha com outras empresárias. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!